Agora, deixa eu te fazer uma pergunta complementar. Você colocou a sua opinião a respeito de qual seria a melhor saída, uma saída negociada. Agora, eu queria a sua opinião sobre como que você avalia quais são as apostas hoje de Moscou, por um lado, e dos Estados Unidos e da OTAN, por outro. A aposta do comando dos dois lados é uma solução militar que levaria à continuidade e até à escalada da guerra, com os perigos que você já mencionou, ou a aposta de Moscou, de um lado, dos Estados Unidos e da OTAN, de outro, seria já em uma saída negociada, que poderia levar à suspensão do conflito? A aposta dos Estados Unidos e da OTAN é de criar, de procrastinar o conflito, levar ele até onde puder, para criar mecanismos de desgaste interno dentro da Rússia. Eu diria que são operações sucessivas de sabotagem, de tentar encontrar algum elo fraco na cadeia de controle civil e militar da Federação Russa, para que você possa criar, eventualmente, movimentos insurgentes ou algo que vale, alguma instabilidade política. Então, para mim, está muito claro. Pelo perfil de operação de sabotagem, pela vida pregressa dessa aliança em relação à Síria, ao Iraque, à Líbia, ao Afeganistão, à antiga Iugoslávia, ao Sudão, enfim. Esse é o cenário. Ao Brasil em 2013, né? Esse é o cenário. Em alguns, eles encaminham os Apaches, os Tomahawks, em outros, eles procuram a desorientação das sociedades que acabam indo contra seus próprios interesses. Então, essa, para mim, é a aposta dos Estados Unidos, da OTAN, de Londres, vamos levar esse conflito até onde a gente puder, e, na medida em que a gente consiga ganhar tempo, nós vamos não derrotar militarmente a Rússia, mas procurar criar alguma fissura dentro da Rússia para que haja uma instabilidade e aí você consiga, de alguma forma, atingir seus objetivos. Por parte da Rússia, eu acho que está cada vez mais claro que a Rússia percebe que é possível militarmente atingir seus objetivos, ou aposta nisso, aposta que pode efetivamente conseguir, a partir dessas novas mobilizações, a partir, inclusive, de uma tentativa de aproximação aí com novos polos, com novas, com o Irã, com a Índia, com o Paquistão, com a China, com a Coreia do Norte. Então, criar ali todo um mecanismo para que eles possam, com esse esforço de guerra, conseguir militarmente esse posicionamento, pelo menos nesses 4 oblasts. Então, eu acredito que a Rússia pensa, eu consigo militarmente resolver essa situação, talvez em 1 ano, em 2, mas eu consigo. E os Estados Unidos e seus aliados pensam, olha, nós vamos continuar com esse conflito até onde a gente puder, para ver se a gente encontra uma brecha dentro da Rússia e ali a gente promove alguma coisa, talvez para ficar mais claro, mais fácil para as pessoas entenderem, nos moldes das primaveras, né? E aí tentar algum tipo de approach nesse sentido, modificar o cenário russo. Eu acho difícil, porque parece que os russos estão bastante cientes desse processo, então eles têm todo um encadeamento da cadeia de inteligência, da perspectiva sob esse aspecto bastante forte, é o que eu percebo. Então, eu acho que os Estados Unidos vão ter muita dificuldade. E, por outro lado, também não está um passeio, né, para a Rússia. Se tivesse um passeio, teria resolvido em 1 semana, 10 dias. Tem gente que diz assim, Breno, a Rússia não resolveu porque está tendo vantagens econômicas com esse conflito, valorização de commodities, novas relações, uma nova orientação da política externa para a Eurásia e tudo mais. Eu acredito parcialmente nisso, né? Eu acredito parcialmente. Eu não acho que seja tão fácil assim para que os russos também alcancem seus objetivos. Estão ganhando, estão à frente, é uma vantagem qualitativa, mas eu acredito que também para a Rússia, sob o ponto de vista, inclusive, de uma integração, resta saber se o Ocidente, né, com essa política belicista, permitirá, né, o chamado Ocidente. Mas eu acredito que seria também interessante uma volta aí nas negociações com os alemães no setor de energia. Eu lembro até, eu sempre cito como exemplo, existem milhares de exemplos, mas cito como exemplo a participação da Daimler na Kamaz. Então, você estava criando ali um processo de integração entre a Alemanha e a Rússia muito importante para os dois, né? Tanto que, quando começa o conflito, você vê o maior esforço para que o conflito não seja iniciado na Europa de Paris
dos alemães é da tentativa dessa aliança franco-germânica de dizer, olha, o interesse de Londres e de Washington não é necessariamente o nosso. Não foi suficiente, até porque eu vejo, não é só militar a ascensão dos Estados Unidos sobre os alemães, é também política. Isso já vem de muito tempo, inclusive, lembrando aqui na Europa, a gente teve aí por volta dos anos 80, 90, um deslocamento, né, do socialismo, da social-democracia, dos verdes, em direção a Washington e Londres. Então, na Alemanha não é diferente. Então, ali é o domínio militar e político. Agora, claro que tem uma insurgência do empresariado alemão, dos setores militares, do agronegócio, claro que tem um desconforto. Então, mas, para não fugir muito do que você colocou, eu acredito que seja interessante, sim, para os russos, que eles, de alguma forma, resgatem esse tipo de posicionamento. Tudo bem, você abriu um mercado novo no Paquistão, abriu um mercado novo na Índia, está fornecendo mais gás para os chineses, mas por que eu vou perder um mercado como o mercado alemão, como o mercado francês, como o mercado italiano? Eu acho que todos ganhariam com uma boa negociação de paz. Resta saber, vou repetir, se o Washington e Londres permitirão ou permitiriam que isso aconteça. Porque a gente sabe desses posicionamentos em muitas oportunidades, em conflitos anteriores, se bem com um adversário muito inferior em relação ao potencial militar, político, até econômico da Rússia. Mas, muitas vezes, as concessões não foram feitas e os conflitos foram até o seu limite. Agora, ninguém tinha arma nuclear. Ninguém tinha o potencial que a Rússia tem nos mares, nos ares. Ninguém apresentou esse tipo de resistência e esse tipo de fortaleza, até eu diria, em relação a enfrentar dezenas de países. Porque a Rússia está lutando contra dezenas de países. Se nós pegarmos, olha, quem forneceu tanques para a Rússia? Dezenas de países. Para a Ucrânia, dezenas de países. Quem cogita fornecer mísseis longo alcance? Então, você tem a OTAN, você tem a União Europeia, você tem toda essa mise-en-scène, você tem todo esse contexto. A Rússia está bastante forte nesse contexto, eu quero crer.